Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde a gente comenta as principais notícias da última semana. Antes de a gente começar, não se esquece de já curtir aqui se você gosta do Fadel News e se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. Precisamos falar sobre o comercial da Sydney Sweeney. Se você não tá sabendo, a Sydney Sweeney, que é a atriz loira de Euphoria. Agora acho que já caiu um pouco, mas ela tava num grande hype logo depois de Euphoria, né, e tal. Fez outros papéis e ela tava num momento muito hypado. E ela é vista, né, como uma grande figura sex symbol. Ela tem uma carreira muito focada no sex appeal, no fato de que ela é uma menina muito bonita no padrão, né? Loira, olho claro, umas tetas deste tamanho. Ela tem um apelo muito grande, assim, principalmente com o público masculino, né? E, assim, a Sydney, ela tem participado de alguns comerciais que são alguns comerciais meio estranhos, tá? Isso desde o início do ano. Ela participou de um comercial que era de, tipo, sabão de banho, sabe? Só que também tinha um tom, assim, muito sexualizado. E aí a galera achou meio zoado e tal. Agora, esse último comercial que ela tá participando, que virou um grande bafafá, é por causa de uma brincadeirinha que está sendo interpretada por muitos na internet como eugenia. O comercial é para a marca American Eagle, que é uma marca de roupa americana que é principalmente focado em jeans, tá? Tem outras coisas também, mas é uma coisa meio tipo Calvin Klein, tem bastante jeans. E o comercial faz uma brincadeira com a palavra jeans e a palavra jeans, que é gene em inglês, ou seja, de genética, tipo os genes de uma pessoa, né? Que, se você reparou, tem pronúncias muito parecidas, né? Jeans e jeans. É um pouquinho diferente, mas é quase a mesma coisa. Aí, o que acontece? Ela faz o comercial todo sexy, falando um textinho ali dizendo que os genes são passados de pais para os filhos e que determinam características físicas, de personalidade e até cor do olho. E ela termina dizendo: os meus genes, ou jeans, esse jogo de palavras, são azuis. Ou seja, poderia ser tanto quanto os meus jeans são azuis ou os meus genes do meu olho são azuis, porque no caso a gata tem o olho azul, né? E isso foi interpretado como um comercial falando dessa coisa de genética e exaltando características que são extremamente eurocêntricas, né? Falando de uma pessoa muito branca, loira, do olho azul, etc. Consideraram como uma coisa meio eugenia, de você dizer que existem características físicas que são mais desejáveis do que outras, características genéticas, né, que são mais desejadas do que outras. O comercial foi extremamente criticado. E foi extremamente criticado de várias coisas. Dessa ultrasexualização da Sydney Sweeney, que já vem sendo criticado já tem um tempo. Muita gente diz que parece que a pessoa que trabalha com ela, que arranja esses comerciais pra ela, né, parece que odeia ela porque coloca ela numas propagandas que são extremamente sexualizadas, mas que não são propagandas boas. Já vi gente criticando exatamente isso, falando que tem outras pessoas que têm carreiras sexualizadas que fazem propagandas melhores, que agradam muito mais ao público, mas que as propagandas da Sydney ficam faltando em sex appeal, então fica uma coisa meio falsa, não pega muito bem. Gente criticando as decisões de carreira dela, dizendo que ela vai acabar num caminho de carreira como outras pessoas já acabaram, como por exemplo a Megan Fox, que você é uma mulher que é ultra sexualizada e tem uma hora que sua carreira dá uma desandada, você só consegue pegar papel ultra sexualizado, ninguém te leva mais a sério como atriz, etc. E a grande crítica de ser uma propaganda que poderia ser interpretada como eugenia. E aí aqui você pode escolher uma das críticas que eu te falei aqui, né, pra você achar que é mais importante. Mas o ponto principal aqui, tá, é que assim, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, porque pra American Eagle, essa propaganda foi ótima, tá bom? Tá? Porque eles tiveram um aumento de em torno de 10% das ações da American Eagle. Depois de um tempinho, né, nos dias que seguiram, quando as críticas começaram a aumentar, essa propaganda caiu um pouco, mas o saldo continuou sendo positivo. Perderam depois mais ou menos uns 6%, mas isso ainda significa que eles estavam, né, na alta em relação a onde eles começaram. Então, assim, a gente pode escolher uma dessas críticas pra fazer, mas
não vai doer no bolso. E se não dói no bolso, as empresas não ligam. Certamente a American Eagle continua achando que foi muito bom eles terem feito isso. Mandaram muito bem de fazer isso, porque no final das contas as ações subiram. Como é legal, né, o mundo capitalista. E aí aqui, já que a gente tá falando de uma coisa assim, né, vibes eugenia, né, uma vibe de você exaltar, assim, a grande raça ariana entre artistas, vamos falar da Billie Eilish, porque a Billie Eilish também tá sendo bem criticada essa semana por uma declaração que ela fez num show na Irlanda. Ela disse que ela gostava muito de tocar na Irlanda porque as pessoas lá se pareciam muito com ela. E aí ela foi muito criticada, né, dizendo que ela é muito branca e que as pessoas da Irlanda são muito brancas, e isso veio logo depois dela ter cancelado os shows no Brasil, que a desculpa foi que os shows eram muito grandes e que ela não gosta de fazer shows tão grandes assim, ela gosta de fazer shows menores. Então, os shows teriam sido cancelados por causa disso. E aí muita gente falando, não, mas ela só fala isso porque ela é de origem irlandesa, por isso que ela tá falando isso. E aí ressurgiu um outro clipe dela, em um outro momento, falando que ela gostava muito de se apresentar naquele lugar, que agora eu não sei de onde é esse clipe, dizendo que as pessoas lá eram muito, muito, muito brancas, igual a ela. O que já nos dá, né, um total de 2 vezes que ela falou dessa coisa das pessoas serem brancas que nem ela. Que é um pouco estranho também, né? Mas enfim, são 2 coisas essa semana de falas de artistas que rolaram, que não desceram muito bem num discurso assim, né? Ficou uma coisa assim meio esquisita. Que tendência é essa estranha, não é mesmo? Né? Vamos falar de coisa boa? Brasil saiu do mapa da fome novamente. A gente tinha saído do mapa da fome em 2014, durante o governo da Dilma, né? E isso foi o resultado de muitos anos de programas sociais, como o Bolsa Família, por exemplo, e muitas políticas públicas para combater a pobreza extrema que existe no Brasil e ampliar o acesso à alimentação dessas pessoas. Mas, em 2021, a gente voltou para o mapa da fome durante o governo Bolsonaro. E isso foi por vários motivos, né? Teve o desmonte de vários programas sociais de combate à pobreza e também de segurança alimentar. Além de uma crise econômica gerada pela pandemia, né? Teve aquela alta de alimentos que certamente você se lembra. E aí a gente acabou voltando pro mapa da fome. E aqui um pequeno parêntese, né? Para você ser considerado um país no mapa da fome, você tem que ter mais de 2,5% da sua população em situação de subalimentação crônica. Ou seja, isso significa que acabou a fome no Brasil, que ninguém mais passa fome? Não, claro que não, mas que esse número diminuiu e que a gente conseguiu tá com um número menor de 2,5% da população nessa situação. E eu acho que num país como o Brasil, né, independente de qualquer outra coisa, isso é o principal sinal de que a gente tá fazendo alguma coisa certa. Inclusive, falando em mudanças do governo, né, o governo tá estudando a possibilidade de não precisar mais fazer autoescola obrigatória para você tirar a sua CNH. Isso vem de um esforço do governo para facilitar e baratear o custo dessa CNH, que atualmente custa em média, pode ser mais ou menos, né, de acordo com onde você vai fazer essa autoescola, mas custa em média R$3.500 para você conseguir tirar uma CNH, porque você tem que pagar a autoescola. E aí, caso essa obrigatoriedade caia, você ainda vai ter que pagar o Detran, né? Você ainda vai ter que fazer as provas, mas você não vai ter que pagar mais as aulas, porque elas não vão ser mais obrigatórias na autoescola. Você pode ou contratar um professor por fora, ou aprender com alguma outra pessoa que você conhece, né? Ou fazer uma autoescola se você achar que é melhor pra você. E aí, o custo de tirar essa CNH cai aí para mais ou menos uns R$800. Hoje em dia, no Brasil, tirar uma CNH é uma coisa que é muito cara pra muita gente. Não é uma coisa que é super acessível. Então, o objetivo é justamente facilitar isso. E aí vai virar uma coisa tipo como é nos Estados Unidos, que você aprende a dirigir com outras pessoas, e aí depois você só vai lá e faz a sua prova, mas você não precisa ter aulas especificamente. Não é qualquer um que pode tirar a CNH ainda, tá? Não é só, tipo, pagou e já tirou a CNH, você ainda vai ter que fazer a prova. E é claro que isso ainda não foi aprovado. O governo tá falando sobre isso, e essa mudança seria pra ainda esse ano, caso ela seja aprovada. A Carla Zambelli, que estava foragida já tinha 2 meses depois de ter sido condenada a 10 anos de prisão
pelo STF por ter contratado um hacker para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Foi presa agora na Itália com a ajuda da Interpol e da polícia italiana e da justiça brasileira também. A Carla é cidadã italiana, né? Ela tem dupla cidadania. E ela já tinha gravado vários vídeos falando que ela tava na Itália e que ninguém podia fazer nada, que ela já tinha ido embora e que ela era cidadã italiana e blá 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 blá. E aparentemente, né, sim, ainda assim foi presa. E aí aqui, as notícias, elas discordam um pouco. Porque a notícia que saiu é que ela foi presa numa operação com a polícia italiana e a Interpol, porque ela estava na lista da Interpol, né? Por ela ter sido já condenada, ela foi condenada. Mas os advogados da Carla Zambelli falam que ela se apresentou à justiça italiana. Cada um fala uma coisa. E aí aqui, a extradição de cidadãos italianos, ela é possível, tá? A justiça tanto do Brasil, né, e a polícia da Itália ainda estão fazendo esse contato para ver se ela vai ser enviada para o Brasil para cumprir a pena aqui. Tá em aberto ainda, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, se ela vai pro Brasil, se ela não vai, enfim, o que vai acontecer. Mas ela foi presa, né? E a gente espera que outras pessoas sejam presas também em breve, não é mesmo? E aí aqui, vamos falar sobre o tarifaço, porque a gente já tava nesse bafafai com o Trump, né, já tinha tempo, de que ia ser aplicada uma tarifa de 50%, né, nos produtos todos que fossem importados do Brasil para os Estados Unidos. Tinha o grande bafafá de que o Eduardo Bananinha, né, estava orquestrando isso, estava lá nos Estados Unidos orquestrando isso, a gente já falou sobre isso, né, nos últimos vídeos e tal. E aí, isso tudo iria acontecer, todas essas tarifas, não só as tarifas do Brasil, né, mas as outras tarifas todas que os Estados Unidos iriam implementar em outros países, estava marcado para acontecer agora, no dia 1º de agosto. Só que, né, o Lula não deitou pro Trump, falou várias vezes que nós somos um país soberano, que ele não ia deitar, que não ia ter dessa, né. Recentemente, essa semana também, teve uma negociação da União Europeia com os Estados Unidos, aonde, assim, praticamente a União Europeia abriu as pernas para os Estados Unidos. Eles fizeram meio que tudo que o Trump queria, assim, né, para melhorar essas coisas, essas tarifas. As tarifas deles nem iam ser tão grandes quanto as nossas do Brasil, né, porque o Trump ele está com um probleminha com a gente no momento. E aí saíram com um acordo bem merda, tá? Foi bem criticado o acordo que a União Europeia saiu com os Estados Unidos, enfim. Meio que fizeram o que o Trump queria, né? E o Lula não estava deitando. A gente não estava deitando de jeito nenhum pro Trump, tá? E aí, coisa de, tipo assim, 2 dias antes, né, de sair esse negócio das tarifas oficialmente e tal, né? Começaram a dizer lá nos Estados Unidos que talvez não fosse ser todos os produtos, assim, brasileiros. Talvez alguns produtos ficassem de fora dessa tarifa de 50%. E aí aqui, uma observação, quando a gente fala de fora da tarifa de 50%, ainda tem uma tarifa de 10% que daí é aplicada a tudo mesmo, sem discernimento, tá? Enfim, mas que não ia chegar nessa de 50%. Por quê? O que acontece? Eles sentiram o que ia acontecer, porque o problema... Beleza, ia ser bom pra gente? Pô, também não ia ser bom pra gente também, né? Porque as pessoas iam querer comprar de outros lugares, o nosso produto ia ficar muito caro, etc, 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 blá, blá, blá. Mas não ia ficar nada bom pra eles também. Porque tem muitos produtos que iam ser encarecidos muito nos Estados Unidos. Porque nós somos o principal produtor mundial. Então, o bagulho não ia ficar bom pra eles também, entendeu? Em muitas coisas. Suco de laranja, por exemplo... A gente, juro por Deus, gente, a gente deita no suco de laranja. O nosso suco de laranja é o melhor suco de laranja do mundo. Se você toma suco de laranja em outros lugares, é uma laranja triste, tá? E nós somos o maior produtor do mundo. Sabe como é que eu descobri isso? Que o Brasil é tipo, uau, o suco de laranja brasileiro é tipo, uau. Eu fui pro Marrocos uns anos atrás... E aí, mais de uma vez eu falei que eu era brasileira e as pessoas, suco de laranja, porque lá no Marrocos tem muita laranja e é um negócio que eles gostam muito, é de suco de laranja, então eles entendem muito sobre o assunto. Então eles sabem que o nosso suco de laranja é muito bom, achei engraçado isso. Enfim, nosso suco de laranja é muito famoso e é muito conhecido por causa disso. E é por isso que às vezes você toma suco de laranja em outros países e parece que é laranja podre, porque a nossa laranja é muito boa. Enfim, entre outras coisas, tá? E aí, dito e feito, saiu uma lista dos Estados Unidos que tira desse tarifaço imposto
a nós, no Brasil, em torno de 43% das exportações que a gente faz para os Estados Unidos. Ou seja, né, ainda tem aí 57% que vão cair nessa tarifa de 50%, mas quase que metade saiu desse tarifaço, porque eles perceberam que isso é muito ruim para eles também. E muita gente analisou essa decisão dos Estados Unidos e falou, cara, a gente sem sentar com o Trump para fazer negociações, acabou com uma negociação, entre aspas, melhor do que a União Europeia, que sentou com o Trump e abriu as pernas. A gente acabou melhor. Nisso, o Lula, inclusive, apareceu como destaque do The New York Times, como um grande líder que não tá deitando pro Trump, né? A posição do Brasil foi extremamente elogiada fora do Brasil, em vários lugares, justamente por isso, pra gente manter a nossa soberania, porque não tem como ele fazer desse jeito, né? A gente abrir mão da nossa justiça no nosso país por conta do que um outro país quer que a gente faça. Essa é a nossa soberania. E tem grandes chances ainda, tá, de outros produtos ainda entrarem nessa isenção dessas tarifas. Porque, por exemplo, o café ficou de fora, sendo que nem existe café no mundo suficiente para conseguir repor o que eles não comprariam da gente no Brasil. Inclusive, quando saiu a notícia de que ia rolar esse tarifaço nos Estados Unidos, imediatamente o preço do café lá já subiu. Imediatamente, porque a gente produz muito café. Acho que 30% ou 40% de todo o café produzido no mundo é do Brasil, e os Estados Unidos consomem muito o nosso café. O segundo lugar é o Vietnã, e eles daí não produzem nem metade do que a gente produz, sabe? Então, realmente fica ruim. Eu não entendi porque que eles já não botaram o café de início. Porque eles botaram suco de laranja, botaram várias coisas que agora eu esqueci. Os aviões da Embraer, que a gente vende muito avião para os Estados Unidos, né, estão também fora desse tarifaço. Inclusive, já tinha várias empresas falando sobre como elas iam ser prejudicadas, empresas americanas que tinham feito contratos, né, com a Embraer e tal, que iam receber esses aviões, falando, mano, a gente vai se fuder. Enfim, também ficaram de fora. Então pode ser que agora são 43%, né, do valor total de exportações que fazemos para os Estados Unidos tá fora do tarifaço, mas pode ser que esse número ainda mude, porque eles ainda estão falando de colocar o café. Não entendi porque não botaram ainda. Ou seja, no final, vai ficar dentro ali das tarifas o quê? Máquina de lavar louça, fita durex, borracha, lápis de cor. Essas as exportações que vão ser tarifadas. As coisas que a gente, né, que nós somos muito importantes mesmo em exportação, vão ficar isentas do tarifaço. Não, juro, a gente, sem fazer nada, na verdade a gente fez, né, a gente não deitou, mas assim, sem sentar com o Trump para de fato fazer uma negociação, a gente saiu melhor do que a União Europeia saiu fazendo uma reunião com o Trump. E aí nessa também, né, os Estados Unidos de fato aplicou a tal da lei, peraí que eu vou ter que ler, Magnitsky, eu acho que se pronuncia, que é uma lei que impõe sanções econômicas para uma pessoa física, uma pessoa. Não tá colocando uma sanção econômica num país ou numa empresa, é numa pessoa. E aí são, assim, pessoas que, por exemplo, cometeram infrações graves de direitos humanos, ou então estão envolvidas em grandes esquemas de corrupção, ou então que participem de atos contra a democracia. Essas pessoas podem sofrer essas sanções econômicas. E aí basicamente significa que, se você tem algum bem ou alguma conta de banco, alguma coisa assim, nos Estados Unidos, que essas contas vão ser congeladas, e que você não pode se utilizar de sistemas de pagamento americanos. E, obviamente, também não pode entrar nos Estados Unidos, né? Sinceramente, aqui, entre nós, seria uma coisa perfeita para eles fazerem com o Netanyahu, né, de Israel. Crimes contra a humanidade, né, seria uma excelente maneira de botar uma pressão. Mas é claro que não. Eles escolheram fazer isso contra o Alexandre de Moraes, que está investigando o Bolsonaro. Diz eles aí que é um absurdo que ele está tentando calar, né, as empresas americanas, nessas coisas aí de que, ele botou... bloqueou o Twitter por sei lá quanto tempo, está bloqueando empresas americanas, liberdade de expressão, blá 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 blá, botaram isso daí para Alexandre de Moraes, né? Que eu fiquei muito curiosa do que isso afetaria de fato a vida do Alexandre de Moraes, porque o mesmo já disse
que o visto dele americano já expirou, já tem 2 anos, e que ele não se preocupou de renovar, então acho que ele não tá muito preocupado de entrar nos Estados Unidos, sobra as sanções econômicas. E aí eu fiz uma pesquisa para entender melhor. E aí o que acontece é, beleza, ele não consegue investir nada nos Estados Unidos, né? Mandar dinheiro para fora, etc. Por nada que use o sistema americano. Ou seja, coisa que usa o código SWIFT, que coisa de banco, de quando você vai receber dinheiro em dólar e tal. Não dá, isso daí não dá. Mas aí a galera tava falando, não pode nem usar o Banco do Brasil porque tem coisa nos Estados Unidos. Na verdade, pode sim. Pode usar Banco do Brasil, pode usar Bradesco, pode usar o Itaú, pode usar até o Santander, porque o Santander Brasil é diferente dos outros Santanderes que tem no mundo, né? Pode usar, só que aí o que acontece? Não consegue fazer nada por esse código SWIFT, não consegue receber dólar, nem enviar dólar nessa conta do banco, e não consegue usar cartão Visa, Master, American Express. Tem mais algum outro cartão? Enfim, esse cartão americano não pode. Nem se for um cartão tipo Visa, mas que daí não é para uso internacional. Daí não dá porque é Visa. Mas pode usar o cartão do Itaú, porque o Itaú tem um outro sistema. Peraí que eu tenho anotado aqui. Hipercard nacional do Itaú pode, que é nacional. Pode usar o Elo também, porque são cartões nacionais. E aí você só não consegue usar internacionalmente o cartão. Mas dentro do Brasil consegue. Ou seja, de movimentar dinheiro no Brasil não é um problema. Pagar a conta até no cartão de crédito no Brasil não é um problema, desde que não seja Visa, nem Master, etc. Daí, se quiser fazer coisa pra fora, aí começa a ficar mais complicado. Mas eu tava vendo uma galera falando assim, que daí é fácil também, que já passou muito tempo, ele provavelmente já organizou essas coisas, que é comum, às vezes, usar coisa de outras pessoas, tipo advogados, etc. Que parece que a esposa do Alexandre de Moraes não foi sancionada, então que daria pra usar por ela. Enfim, que tem outros jeitos de se fazer isso. Assim, sinceramente, não acho que vai ser um grande estorvo na vida do Alexandre de Moraes, sabe? Assim, não acho que vai ser uma grande preocupação na vida dele, que ele vai ficar noites sem dormir. E por que é o Trump? E aí aqui é uma coisa engraçada, né? O Trump, ele está sendo muito mal visto em todos os lugares, né? Ele tá, assim, fudendo com as relações dos Estados Unidos com vários outros países, etc. O que ele está fazendo pela carreira do Alexandre de Moraes, olha, é muito especial, porque se fosse um outro presidente americano, sabe? Que não fosse o Trump, realmente, muito feio, muito ruim você sofrer essas sanções e você ter essa relação trêmula com um presidente dos Estados Unidos. Mas como é o Trump, isso é quase que um elogio, sabe? Eleva o Alexandre de Moraes, a moral dele, sabe? Então é uma coisa muito interessante o que está sendo feita, porque eu acho que tem um efeito reverso do que ele gostaria que tivesse. E aí, aqui, outra coisa engraçada que aconteceu, né, em resposta a toda essa relação que a gente está tendo com os Estados Unidos, né, é que a Fundação Cacique Cobra Coral lançou uma nota dizendo que eles iam tirar toda a proteção dos Estados Unidos climática. Eu tô rindo só porque agora a gente já sabe que não deu nada. Mas assim, logo depois que eles soltaram essa nota, saiu todos aqueles alertas de tsunami e vários na costa dos Estados Unidos, né? Sim, vamos ignorar que também tinha alerta de tsunami em praticamente todos os países que são banhados pelo Oceano Pacífico, né? Era na Rússia, porque o terremoto foi na Rússia, no Japão também, enfim, em vários outros países rolou esse alerta de tsunami. Foi um dos maiores terremotos já registrados. Se não me engano, foi o 6º maior terremoto registrado desde 1900, que aconteceu na costa da Rússia. Foi um terremoto 8.8. No Japão, por exemplo, foram quase 2 milhões de pessoas evacuadas de Hokkaido por causa dos alertas de tsunami. Inclusive, foi o único lugar em que morreu alguém, não foi nem relacionado a tsunami, foi relacionado a essa evacuação. Também ficou sob esse alerta de tsunami o Chile, o Peru, o Equador, a Polinésia, ilhas do Pacífico, mas esses lugares sofreram com evacuações preventivas, o alerta não era tão intenso assim. A Rússia também, obviamente, né, que é onde foi o terremoto. E nos Estados Unidos, o Havaí, o Alasca e parte da costa oeste ali da Califórnia. Esses alertas eles foram emitidos e depois eles diminuíram, falaram, não é tão importante assim. Enfim, o alerta já passou, já não deu nada, foi só um grande susto, né? E assim, acredito que todos nós somos muito traumatizados com aquela grande tsunami que teve na Tailândia vários anos atrás, né?
Assim, pra mim esse negócio é um negócio bizarro. Vira e mexe, eu até sonho com tsunami, que pra mim é uma coisa horrorosa. Que bom que não aconteceu nada. Porque, ai, nossa, de todas as coisas, assim, de desastre natural, eu acho que eu acho uma das coisas mais apavorantes. Acho muito apavorante. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!